Bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso quadro Devocionais aqui no canal Invicta História. E nós estamos aqui com a irmã Leia, nós apresentamos ela no vídeo anterior, se você não viu, tá aqui em cima, vai lá e assiste, muito interessante a história e um pouquinho do testemunho da irmã Leia. E hoje nós estamos estudando a vida de Jael. Esse estudo das mulheres da Bíblia, ele se iniciou na época da pandemia, não foi? Porque nós ficamos sem ter como nos reunir quanto igreja. Então a irmã Leia sugeriu que nós fizéssemos reuniões online. E foi assim que nasceu esse projeto. Depois de muito tempo, quase 2 anos, né? Se tornou então um quadro aqui no YouTube. Então, bom dia, irmã Leia. Bom dia, Lise. E esses devocionais, assistam, dê o seu like, compartilhe, que está sendo bênção na vida de muitas pessoas. E hoje nós vamos estar falando sobre Jael. Que está em Juízes 4:17. Porém, Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber queneu, porquanto havia paz entre Jabim, o rei de Azor, e a casa de Éber queneu. Saindo Jael ao encontro de Cícera, disse-lhe: Entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para sua tenda e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele lhe disse: Dá-me, peço de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. Então essa história é muito interessante, não é, irmã Leia? Nós estudamos ela e é uma história assim emocionante. Primeiro, quem é Jael? Porque aparece aqui Jael, ela não é israelita e ela também não é dos cananeus. Então existe aqui uma guerra entre os cananeus e os israelitas. Mas aqui aparece queneu. Quem são os queneus? E aqui o texto vai nos dizer que ele é aparentado com Moisés. Mas quem é ele, de onde ele saiu e o que eles faziam ali? Vamos lá em Juízes 1:16, que vai nos dar uma informação de quem são então esses queneus. Então Juízes 1:16 diz assim: Os descendentes do sogro de Moisés, o queneu, saíram da cidade das palmeiras com os homens de Judá e passaram a viver entre o povo do deserto de Judá, no Neguebe, perto de Arade. Então, você vai ver aqui pelo mapa, né? Eles saíram da cidade das Palmeiras, e eles, que é provavelmente Jericó, e eles foram viver com os habitantes de Judá, com a tribo de Judá, no deserto do Neguebe. Mas agora nós encontramos Ebe, que não está ali com a tribo de Judá, na verdade ele está lá em cima, né? Em Zaananim, como você pode ver aqui no mapa, bem distante da sua tribo original. Então a gente tem um clã dessa tribo que saiu de junto dos seus e foi morar lá em cima, onde estava ali, né, lá em Azor, onde estava Jabim, que estava a oprimir Israel. E por que será que ele saiu dos seus e foi habitar lá? A Bíblia não nos informa, mas a gente pode ter aí algumas ideias. Então, por que, irmã Leia, que alguém é levado a sair da sua terra, sair dos seus parentes, porque vocês foram por um mandamento de Deus, né? Deus tirou vocês da sua terra para vir para cá. Mas que outros motivos uma pessoa teria para sair de junto dos seus e viver nessa distância naquela época, né? Hoje em dia a gente pode viver distante e a gente está em contato com os nossos, e-mail, Eu, por exemplo, falo com a minha mãe quase todo dia, né? Com vídeo e tudo. Mas naquela época, ou seja, sair de perto, exatamente, sair de perto dos seus era uma ruptura mesmo, né? Então a gente vê Abraão, por exemplo, que Deus manda, sai, porque naturalmente ele não sairia. Mas agora nós temos esse queneu que sai aqui, né, de Judá, e vai viver lá em cima. Qual seria um outro interesse que ele poderia ter? Olha, Liz, pelo que a gente aprendeu contigo e com a Bíblia, lá em cima, o rei Jabim, ele trabalhava muito com ferro, tanto é que o exército dele tinha 900 carros de ferro. E de certo, esse queneu subiu porque ele era um artesão na parte de ferros, com interesse comercial, de dar uma vida melhor para sua família, como nos dias de hoje, né? Que as pessoas procuram sempre estar fazendo melhor. E lá creio que ele foi abençoado da maneira que ele entendeu. Sim, e aí é interessante que a gente encontra ele aqui no meio de uma batalha que não era dele. Sim. Porque ele não era israelita, né? Embora a família dele tinha sido abençoada pelos israelitas, mas ele não era cananeu. Então ele estava aqui numa posição de
tentar ser diplomata com os dois lados para tentar obter o melhor dos dois. Mas ele tinha uma esposa. E é nela que a gente vai se focar. E essa esposa dele, a Bíblia não dá muita informação dela. Mas ela tinha temor de Deus. Tinha temor de Deus. A informação que dá é que ela foi decisiva, foi usada pelo Senhor para trazer a vitória final de uma batalha. Então, embora a gente não saiba assim com exatidão muito sobre essa mulher, a gente pode imaginar que era uma mulher que tinha temor do Deus de Israel, Sim. né? Senão ela não teria coragem para fazer o que fez. O que fez. E aí, Maleia, existem mulheres aí que estão, né, nos assistindo agora, que têm esposos que não são crentes. Que têm maridos que às vezes, além de não... Porque tem maridos que não são crentes, mas não impedem. Sempre que o marido não é crente é uma tristeza, uma dor. Mas tem maridos que, além de não ser crente, eles são realmente um empecilho na família, lutam contra a família. E eu acho que essa mulher aqui, de alguma forma, pode ensinar para elas, não? Sim, a gente, não só com Jael, mas com o próprio Senhor, né? Que a gente não pode perder a esperança, porque a nossa confiança sempre tem que estar direcionada no Senhor. E você que tem um esposo não cristão, alguém que lhe impede de estar na obra do Senhor, não desista. Porque a Bíblia fala que a gente tem que orar pelos nossos e confiar que o Senhor, Ele faz a obra. E deixar o Senhor fazer. A gente faz a nossa parte sendo boas esposas, cuidando da família, mas a parte de conversão não é eu nem você que vai infiltrar, é o Senhor. Mas isso tem muito a ver com as nossas atitudes e o nosso cuidado e zelo, não só com a obra do Senhor, como com os seus na sua casa. Né? Até porque os seus na sua casa é a obra do Senhor. Sim, muito. Né? A principal, né? A principal função da mulher, a principal tarefa que Deus deu à mulher é exatamente cuidar da sua família e trazer a sua família. Trazer a sua família para o Senhor, né? Para o Senhor, é a nossa principal. E aqui, então, nós temos essa guerra acontecendo. Se você não assistiu, volta lá. Vou deixar aqui o link também. Assista a história de Débora, que você vai entender toda essa batalha que estava acontecendo ali. E havia essa mulher. E a gente já foi informado também no vídeo passado que esse Queneu é aquele que avisa Cícera que o exército de Israel está se juntando. Tipo, conspirou contra o povo de Israel. Contra o povo de Israel. Sim. Então ele, por quê? Porque com certeza ele achou que quem ia ganhar era Cícera, não é? Com certeza. Então ele diz, vai lá e avisa Cícera porque eu vou ter alguma recompensa. Então a atitude que a gente vê nele aqui é realmente um caçador de recompensas, né? E a gente vê isso hoje também, né? Muito. Pessoas com interesses errados e deixando de seguir a sua confiança no Senhor para prejudicar alguém. Isso não agrada ao Senhor. Mas Jael não deixou de crer no Senhor, porque ela, apesar de toda a adversidade, que o povo de Israel tinha tudo para perder, ela creu que o Senhor poderia mudar essa história, como mudou. Né? Mudou. Eu acredito que ela só não creu que ela seria usada dessa forma dentro da sua casa, né? Porque ele apareceu... Exatamente. Ela não sabia que ele ia aparecer. Porque ele não tinha nenhuma ideia. Na verdade, eu acredito que ela, como tudo indicava, que ela acreditava que Cícera ia ganhar a batalha. Sim. Porque ele tinha os 900 carros de ferro. E que ela acreditava que todos os amigos judeus que ela tinha, né, seriam mortos. Então eu imagino que essa mulher deve ter chorado. Orado. Eu acho que deve ter sido uma batalha. E Deus ali ouvindo a oração dela, mas ela não tinha noção de como Deus ia responder a oração dela. E de fato nós não temos, não é? Muitas vezes a gente ora por um propósito, mas nem imagina ali na frente o que Deus está trabalhando. Sim. E ela nem imaginava também que Deus já tinha dito através de Débora que a vitória seria dada por uma mulher. Ela não sabia de nada. Ela não sabia que Deus tinha prometido vitória. E ela não sabia que Deus tinha prometido que a vitória seria dada através de uma mulher. Eu acho essa história, assim, maravilhosa, né? Muito diferente de tudo que a gente vive no dia de hoje, né? E ela, quando apareceu Cícera na casa dela, ela não perdeu a oportunidade de ajudar o povo do Senhor. Do Senhor. Mas eu ainda não quero chegar nessa parte, Valéria. Eu quero pensar um pouquinho aqui, e você que é casada, vai fazer 40 anos, não é? 40 anos. 40 anos de matrimônio e jovem desse jeito. Então o casamento fez bem, né? Qual a metodologia
metodologia que ela usou para ajudar os israelitas. Ou seja, ela brigou com o marido, ela se levantou contra ele, ela tentou impedir ele de avisar Cícera. Como é que você vê essa atitude dela? Não, eu creio que Jael foi sábia e perspicaz nos mínimos detalhes. Ela teve que ser ousada para fazer o que ela fez, que eu não faria. Confesso que é uma coisa que precisava de muita coragem. Ela tinha facilidade no manuseio do que ela usou para seguir o objetivo do que o Senhor colocou no coração dela. Então, eu creio que ela foi sábia, ele não soube de nada, o marido. Ela soube que ele andou avisando o traidor e ela correu aos pés do Senhor, eu creio nisso. E é um exemplo para as mulheres em casa, não é? Que muitas vezes entram numa batalha que muitas vezes não vão vencer, Não. e se torna aquela queda de braço, quando na verdade o melhor seria orar e esperar a oportunidade para agir com sabedoria. E Né? o Senhor sempre encaminha, não adianta a gente se atribular, ficar angustiada, porque o Senhor muda situações ao nosso favor no quesito da coisa certa, segundo o coração do Senhor. Trazer a vitória para o seu povo, isso não mesmo. é? E aí então a gente sabe que eles começaram a perder a batalha, o povo todo fugiu para um lado. Quando a gente lê na Bíblia, às vezes a gente acha que a tenda de Jael estava ali do lado da batalha, mas era aproximadamente, aqui pelo mapa você consegue ver, era aproximadamente aí entre 60 e 80 quilômetros de distância. Cícera percorreu a pé. Na verdade, a Bíblia diz que todo o exército dele foi para o outro lado, foi lá para Harosete dos gentios, e Cícera vai a pé para a tenda de Jael. Ele vai a pé, mas ele vai fugindo, ele vai se escondendo, ele já está cansado da batalha também. Então, um homem aí anda a pé 80 quilômetros, entre 2 dias, andando o tempo todo, né? 8 horas por dia sem parar. Faria em 2 dias e meio. Mas eu não acredito que ele andou esse tempo todo. Ele pode ter andado porque ele estava fugindo, né? Mas ele também teve que ir se escondendo, porque o exército de Israel estava à caça dele. Então vamos dizer aí que ele levou no mínimo 2 dias e meio a 3 dias para chegar na casa de Israel. Então ele saiu da batalha direto para a tenda ali, para o acampamento de Éber, porque ele tinha certeza Que ia ter guarida e que ia ter alguém para proteger ele. para protegê-lo ali. Né? Então, assim, esse era o envolvimento que Éber tinha com ele. Sim. E aí vamos continuar o texto aqui. A gente já leu até o versículo 19, né? Mas vamos ler o versículo 18 novamente, que eu acho muito interessante. Consegue ler para nós, Maleia? 4 e 18? 18. Saindo Jael ao encontro de Cícera, disse-lhe: Entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a tenda dela, e ela pôs sobre ele uma coberta. Então, gente, naquela época, mulheres e homens, eles não tinham a mesma tenda. Mesmo sendo familiar, não era essa ideia que nós temos, a família mora na mesma tenda. Existia a tenda dos homens e a tenda das mulheres. E as crianças ficavam com as mulheres até uma certa idade. Então, não existia a possibilidade. E a tenda de receber visitantes do sexo masculino, claro, seria a tenda do homem. Então, não existia a possibilidade pensada naquela época de Jael receber Cícera na sua tenda. Então, vejam que às vezes quando o Senhor nos dá uma função, e eu acredito que quando ela saiu ao encontro, ela ainda não sabia o que ela iria fazer. Sim. Ela só viu o inimigo de Israel. Aquele por quem ela tinha chorado, achando que ia derrotar todos os amigos dela. E ela viu ele, ela disse, entra na minha tenda. Mas eu acho que ela não sabia ainda o que ela iria fazer. Eu acho que aquilo ali foi, né, no momento. Se ela tinha planejado, eu não sei. Eu acredito que não. Mas quando ela viu a oportunidade, que foi o que a irmã Leia falou antes, ela abraçou. Ou seja, ela não ficou relutante. Às vezes a gente ora por anos por alguma coisa, e quando aquilo chega a gente começa, será que eu vou ser capaz? Será que é isso mesmo? O será não existe para o Senhor, né? A gente tem que ser mais... entender quando o Senhor fala ao nosso coração e agir. Agir. Porque a Bíblia diz, tudo que tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Deus não vai nos dar uma função que nós não possamos. Até porque quando Ele dá, Ele capacita. Sim. Né? Mas às vezes a gente tem preguiça.
Preguiça, por exemplo, eu tenho que ministrar sobre mulheres. Isso vai me envolver um esforço, um estudo, e às vezes é mais fácil dizer não. Né? E tantas coisas na nossa vida. Ser uma boa mãe dá muito trabalho, não é? Com certeza. Então é mais fácil colocar o filho, às vezes, para assistir aí com o celular e passar o dia no celular, porque não incomoda. E a gente nem sabe o que eles estão vendo no celular. Né? Isso é um erro muito grande nos dias atuais, que as mães fazem. Não tiram tempo para levar os seus filhos num parque, para conversar, para ler um livro para o filho. É muito difícil o tempo que nós estamos vendo hoje, porque a gente vê que não só os adultos vivem com o celular, as crianças já estão vivendo com o celular. Um erro muito grande. E aí depois, você é abençoado, porque você tem os filhos servindo ao Senhor, né? Muitas mães choram hoje, e muitas não é que fizeram errado, mas, enfim, são muitas coisas que levam a isso, mas hoje aquelas que estão com os filhos crescendo, esse conselho, né? Tire tempo para o seu filho, esteja com seu filho, acompanhe o seu filho, porque alguém está acompanhando. Você acha que ele sairia da sua tribo para viver lá em cima? Eles morreram. Sei lá.